daqueles que ficaram em casa. Deus conhece nossos corações, né? Sonda cada um de nós e sabe o quanto nós precisamos dele, mais que tudo nessa vida. Amém, irmãos? Então, eu quero que, mesmo de pé, né? Hoje eu vou pedir aos irmãos para ficar de pé, em nome de Jesus. Que a gente venha abrir no livro de Apocalipse. Que livro abençoado, irmãos. Vamos abrir aí em Apocalipse 20, a partir do 11. Amém? Amém. Livro de Apocalipse 20, a partir do 11. Todos os irmãos sabem, né, que eu fiquei com a responsabilidade de trazer um pouco daquilo que Deus falou no meu coração a respeito do juízo final. E nós vamos ler esse texto. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. 14. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Fica de pé. Pai amado, Pai querido, que diante da tua mensagem, Pai, o Senhor traga aos nossos corações salvação, temor, para um assunto, Pai, o qual tem que ser gravado sobre os nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu te peço que o Espírito Santo venha trazer à tua igreja não aquilo que queremos ouvir, Pai, mas aquilo que necessitamos ouvir esta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha cair por terra a minha vida, as minhas palavras, mas que seja falado aqui esta noite aquilo que o Senhor já me ensinou. Em nome do Senhor Jesus Cristo, louvamos o teu nome e já te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quando nós fomos, quando o irmão Mateus dividiu esse estudo, eu fui uma das últimas, eu tive muito medo, muito temor, porque é um livro que eu estudo quase nada. Mas tem aí, eu acho que, uns 2 meses e meio que eu venho pedindo direção verdadeiramente do Espírito Santo. Porque era algo, irmãos, que a gente vem falar essa noite, chamado juízo final. O que quer dizer juízo? Juízo é o ato, o efeito de julgar. Irmão, essa mensagem ela tem que arder aos nossos corações, porque nós sabemos que é de grande responsabilidade eu e você termos esse estudo. Porque no começo a gente fica, por que estudar a respeito de escatologia? Mas a gente tem que entender que escatologia é tão importante como qualquer outro estudo da Bíblia. A Bíblia é o nosso guia, é o nosso GPS para que a gente volte para a casa do Pai. Jesus Cristo ele deixa bem claro em João 14:2 o que ele fala: na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Eu e você, irmão, precisamos entender
dizer que este é o fim. É uma mensagem o qual a muitos é para felicidade, a muitos é para destruição total. E falando em o que João viu neste trono, em Apocalipse 10, em Apocalipse 20, 10, ele diz assim: e o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde estará a besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para sempre. Então João já tinha visto. E aí ele começa dizendo no versículo que nós lemos: e vi um grande trono branco. O que João tem visto? O que irá acontecer nesse julgamento? Quem está sentado neste trono? Quem está presente nesse julgamento? João viu o trono, irmão. Ele diz o que? Grande. Está falando justamente de quê? Da grandeza de Deus, da glória, desse atributo que é imenso. A palavra de Deus é tão tremenda quando diz grande, que o que acontece com a terra e o céu, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Olha só, a gente fica imaginando um trono, eu não sei, flutuante. Pastor diz que o céu e a terra fugiram de tão temor que é este dia. Este dia, os nossos corações, verdadeiramente, a gente tem que entender que irá acontecer. E ele diz: branco. Por que branco? É a pureza de Deus. É um dos atributos de Deus, a pureza daquele que está sentado sobre o trono. Quem está sentado sobre este trono? Vamos ver lá em João 5, 22. Quem está sentado nesse trono? Aleluia. 5, 22. Eu estou com a corrigida, tá, irmão Mateus? A palavra do Senhor diz, Evangelho de João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Então, se o Pai deu ao Filho todo juízo, quem está sentado nesse trono? O Filho. Jesus está sentado nesse trono. O próprio Jesus é que irá chegar naquele grande dia e irá estar julgando. E ele diz mais, irmãos, é um dia de que essa revelação qual João tem é justamente uma revelação de purificação da terra, onde Deus irá ali acabar com a maldade, com o pecado, com a injustiça de todos, irmãos. Quando a gente olhamos para este dia, a gente tem que entender que várias vezes a gente já foi e viu algum assunto na televisão que a gente fica escandalizados. Mães quartejando o filho e colocando dentro da geladeira. Mãe pegando os fetos que acaba de ter e colocando dentro de um saco e jogando dentro de uma lata de lixo. Marido tirando vida, sua própria esposa, dos seus filhos. Políticos corrompendo aquele espaço qual Deus permitiu que ele estivesse ali. Nesse dia, irmãos, não terá julgamento. Nesse dia não terá julgamento, não terá misericórdia. Terá julgamento, sim, misericórdia não. Esse dia estará todos presentes. Quando nós paramos para entender a grandeza de Deus, a pureza de Deus, a gente precisa cada vez mais entender
que esse dia tem que estar selado nos nossos corações. A partir de hoje, a partir do dia 10/12 de 2023. O que acontecerá nesse julgamento? Alguém vai poder escapar? Olha o que diz Apocalipse 6:17. Não terá ninguém. Apocalipse 6:17 tem: porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Ninguém. Não terá desculpa para esse dia. Abre em Hebreus 4:16, irmão, Mateus. Esse trono, irmãos, não é mais o trono que a gente encontra lá em Hebreus 4:16. Não é mais um trono de misericórdia. Olha o que diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de que sermos julgados em tempos oportunos. O tempo oportuno é hoje. O tempo oportuno é agora. Porque naquele dia não vai ter mais essa chance. Amém? Este trono, o qual João viu, é um trono que representa pureza, justiça. E não tem corrupção, e não tem neste julgamento nenhum que ficará impune. Hebreus 12:26 mostra a grandeza de Deus sobre este lugar. Hebreus 12:26, ele diz o seguinte: a voz do qual moveu então a terra, mas agora anuncia, dizendo: ainda uma vez moverei não só a terra, senão também o céu. Está falando do que? Do poder de Deus. Quando João diz que viu a terra e o céu fugir, está dizendo o quê? Que Deus tem esse poder. Então é diante desse Deus que nós iremos estar aquele dia, todos aqueles que verdadeiramente não creram no sacrifício de Cristo. Todos aqueles que tiveram oportunidade hoje, que tiveram oportunidade nesse tempo de agora, pastor, e estão dando as costas. Tudo é mais importante. Deus tem que ficar em último lugar. Tudo é mais importante. Eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. E Deus está dizendo assim: vão, você faz qualquer coisa se eu não estiver presente. Então que a gente venha entender, irmãos, que esse dia chegará. O pastor falou aqui de ansiedade. Quando eu leio a Bíblia, de todos esses assuntos que a gente estudou sobre esses dias, os sinais que Deus dá, a tribulação que irá chegar, o arrebatamento que irá acontecer, por que Deus não permitiu Jesus a dar mandata? Por que o tempo inteiro os discípulos perguntavam a Cristo e ele dizia o quê? Nem o Filho do Homem sabe. Porque nós somos muito ansiosos. E pastor leu aqui hoje, Paulo diz o quê? Não ficar ansioso com coisas alguma. Imagine aí se Deus tivesse dado uma data. As pessoas teriam tempo de fazer o que quisesse da sua vida. E quem sabe um mês antes, quem sabe um dia, uma semana antes viesse se arrepender. Ele diz: não, o tempo seu é agora. Amém? E quando ele diz: e vi no capítulo 12, e vi os mortos grandes e pequenos que estava diante do trono. Então, segundo os grandes estudiosos, diz que esses grandes e pequenos, quando fala-se de grande, pode ser os grandes empresários, aqueles que têm poder executivo, mas quando a gente lê lá em 2 Pedro 2,4, vai pra gente uma coisa, fala do quê? Dos anjos caídos. 2 Pedro 2,4. Porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservado para o juízo. Então ele diz aqui que ele viu que os grandes e os pequenos. Então alguns estudiosos dizem que esses grandes são
9:27 fala justamente 9:27. Ele diz: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, vindo depois do quê? O juízo. Irmão, não existe segunda chance. Todos nós vamos morrer uma vez. Não existe segunda chance. E aqueles que morrem sem Cristo, a palavra do Senhor diz o quê? Já estão condenados. Só existe uma vez. E depois disso é juízo final, que é onde nós estamos estudando. Depois disso é só juízo final. Se a gente tem alguma coisa para se arrepender, se a gente tem alguma coisa realmente a viver, nós precisamos fazer isso hoje, nós precisamos fazer isso agora. Não espere o ano 24 começar que você irá mudar de vida, não. Nós precisamos mudar agora, porque Jesus Cristo pode vir para mim e para você a qualquer momento. E João diz mais, voltando a Apocalipse 20. João diz mais o que ele viu. Abriu-se os livros. Irmãos, eu fui estudar um pouquinho desses livros. Que livros são esses? A gente fala, nesse próprio Apocalipse 12, ele fala do livro de quê? Das obras. E os mortos foram julgados pelas coisas que estava escrito nos livros segundo as suas obras. Então todos que estão ali, irmãos, vão ser julgados segundo as suas obras. Amém? Que seja boa, que seja má. Grave esta frase. A bondade que você faz, que não esteja Deus presente, em vão você faz. Por que naquele grande dia a gente pode falar assim, mas por fulano era tão misericordioso, fulano tinha até uma casa de repouso, que cuidava dos idosos, que cuidava... Só que se ele não tinha Cristo, ele fazia só pelo prazer. As obras boas que você faz aqui na terra, e que se não for para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, em vão você faz. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Por isso que ele diz o quê? Você irá ser julgado pelas obras. Aí a gente vai lá para Romanos 2,15. As pessoas vão ser julgadas o quê? Da sua consciência. A nossa consciência tanto nos leva à verdade, tanto à destruição, tanto a verdade como a destruição. Romanos 2,15. O que diz? Os quais mostra a obra da lei. Está escrita onde? No seu coração, testificando juntamente com a sua consciência e os seus pensamentos, que os acusa ou que os defende. A sua consciência, irmão, pode te levar à verdade, como pode te levar à destruição. E nesse dia, a consciência do homem também será julgada. Qual outro livro? O livro da memória. A gente vai lá para Lucas 16:25. Todos conhecem essa passagem? O qual fala do livro rico e Lázaro. Lucas 16:25, o que diz? Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é o quê? Consolado, e tu atormentado. Então, irmão, naquele dia a nossa memória também vai ser julgada, porque está tudo ali. Deus fala o que ele diz, que ele pede, inclusive, quando a gente vê um pouco 26, e além disso está posto um grande o quê? Abismo entre nós e vós, de sorte que os quiserem passar daqui para vós, não poderia, nem tampouco de lá para cá. Ele está dizendo o quê? Ele está lembrando justamente a esse rico que não tem um nome,
que ele não tem mais chance. A chance dele foi na vida. Por que a gente tem que falar dessas coisas? Porque a nossa oportunidade é agora. A nossa oportunidade é hoje. A gente vai lá para João 12:48. O que o livro vai ser aberto? Do Evangelho. Lucas 12:48. O que diz? Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, o Evangelho, aquilo que Deus deixou escrito para mim e para você, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar onde? No último dia. Então, essas pessoas também serão julgadas pelo Evangelho. O que diz em Romanos 2,16? Vamos voltar lá. Aleluia. E no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. Então, irmãos, até do Evangelho que foi pregado, essas pessoas vão ser julgadas, porque essas palavras verdadeiramente te levarão, ou te levaram, para o juízo final, que aqui a gente está falando daqueles que serão julgados, amém? Em nome do Senhor Jesus. Irão ser julgados pela lei, Romanos 2,12. Romanos 2,12 que diz: porque todos os que sem lei pecaram, e sem lei também perecerão. E todos que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Não vai ter desculpa, irmãos. Muitos dizem que segue a lei, e a palavra de Deus diz o quê? Se você tropeçar apenas de um, você não cumpriu mais nenhuma. Então você será julgado. Coloca o 3:20, Mateus, do próprio Romanos, por favor, em nome de Jesus. 3:20, né? Isso, 3:20. Ele diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Vamos ler de novo? Porque nenhuma carne, não há ninguém nessa terra que possa cumprir a lei. Então ele diz: nenhuma carne será julgada diante delas pelas obras da lei. Por quê? Porque a lei nos mostra o pecado. Então, irmão, não adianta você dizer que cumpre a lei. Jesus já veio cumprir essa lei. Na cruz do Calvário, ele diz: está consumado. Se eu e você crer nesse sacrifício, você não terá parte nesse julgamento, amém? Grave isso. E a gente vai mais para o livro da natureza. Salmo 19, irmão Mateus, perdão. Salmo 19, de 1 a 4. Quantas vezes, irmãos, até aqui, muitas das vezes a gente teve aula dominical e eu questionava muito. Acho que com o irmão Naldo, com o irmão Mateus. E como que fica aquelas pessoas que nunca ouviram o pastor Evangelho? E como que aquelas pessoas, às vezes, nos índios, aquelas pessoas que estão distantes, que nunca chegou ao Evangelho, Deus fala o quê? Que não terá desculpa. Sabe por quê? Olha só o que diz. Os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. A obra das mãos de quem? De Deus, do próprio Deus. E um dia faz declaração a outro, e à noite mostra sabedoria a outra. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. E toda a extensão da terra, e as suas palavras até ao fim do mundo. Nele pôs uma tenda para o sol. Aleluia. A natureza, irmãos, a natureza revela o Deus que servimos. Então não vai ter desculpa, porque se a gente pegar de Adão até a vinda de Cristo, quando a gente estuda Hebreu, o que a gente ouve? Pela fé, Abraão, pela fé Noé, pela fé Jacó. Então esses homens viveram pela fé. Por quê? Porque a natureza o revelava. Deus o falava com eles de alguma forma. Então eu creio, diante dessas mensagens, diante desses textos bíblicos, que
por desculpa. Amém? E por fim a gente tem o livro da vida, que a gente vai falar por último. Eu quero que vocês abram Mateus 25, o qual Jesus Cristo dá uma declaração tremendamente maravilhosa para aqueles discípulos. E com de tudo que a gente ouviu, que João viu um trono grande e branco, que João viu mortos sendo julgados, mas aqui nesse sermão, olha só, antes de João ter aquela revelação, o que Jesus fala para seus discípulos? O que Jesus fala para aqueles que estavam seguindo? 25 a partir do 31. A palavra do Senhor diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Quem não? Todas as nações. E apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes, as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o Senhor aos que tiver à sua direita: vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. 41, irmão Mateus, em nome de Jesus. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O último versículo 46. Irão esses para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Vamos meditar um pouquinho nesse texto. Essa declaração, irmão, acalma o nosso coração. Essa declaração traz para mim e você uma esperança, o qual o sacrifício de Cristo foi perfeito. Ele diz que este dia será maravilhoso para aqueles que creem, mas será temeroso para aqueles que não creram. Por quê, irmãos? Um dia Jesus Cristo já veio como Salvador, amém? Jesus Cristo já veio para mim e para você como Salvador, mas nesse dia ele vem como justo juiz. Então ele diz aos seus discípulos: vocês precisam estar preparados. Vocês não precisam de uma data. Vocês precisam crer que essa hora é chegada, que esse dia será chegado. Quando? Depois da grande tribulação, depois do grande arrebatamento, depois do milênio. Irmão, a gente tem tanta dúvida, mas Jesus Cristo, ele diz que de todas as dúvidas que a Bíblia, muitas das vezes eu e você, humanamente, a gente não consegue enxergar, ele está dizendo que esse dia irá chegar. E ele traz essa mensagem aos seus discípulos dizendo: esse hoje, essa oportunidade que eu estou passando para vocês hoje, de entender que eu irei voltar. Ele está dizendo, irmão, ele estava aqui na terra ainda com o discípulo. Ele estava com o diálogo como eu e você está fazendo agora. Ele está dizendo assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos, ele se assentará onde? Neste trono. Que João fala que é grande, branco, por causa da sua grandeza, da sua pureza. E aí Jesus Cristo, ele está dizendo: convida, e todas as nações serão reunidas diante dele. Irmão, eu tive muita dúvida, eu estudei tanto Apocalipse 20, e eu falo: Senhor, quem estará diante deste trono? E quando a gente chega aqui, a gente entende o quê? Que todas as nações serão reunidas diante dele. Não está dizendo que toda nação será julgada, está dizendo que todas as nações serão o quê? Reunida. E o que ele iria fazer? Apartar os da sua direita e os da sua esquerda.
E aí o que ele fala? O que ele diz? E as ovelhas à sua direita. Quem são as ovelhas, irmãos? Quem são as ovelhas da igreja? Aqueles que creram verdadeiramente no sacrifício de Cristo. Aqueles que diante da sua vida teve uma vida de obediência, teve uma vida de arrependimento, teve uma vida realmente santificada ao tempo o qual Jesus nos deu aqui na terra. E o que ele diz a essas ovelhas? Vocês são benditas. Olha só o que ele diz aqui. No 34, o que Jesus diz é: vinde, benditas de meu Pai. Vocês são benditos. Vocês são os meus eleitos. Vocês são aqueles que eu escolhi. Vocês são aqueles que eu amei. Vocês são aqueles que desde a fundação do mundo o Pai preparou um reino. Isso é a mensagem que as ovelhas irão receber. Aqueles que creram no sacrifício de Cristo e permaneceram. Aqueles que verdadeiramente sabem que ainda que este corpo venha para a sepultura, nós teremos uma vida eterna. Sem dores, sem mais injustiça. Quantas vezes nós somos injustiçados, irmãos, no nosso trabalho, na nossa escola, às vezes na nossa própria casa. Muitas das vezes a gente não consegue ser valorizado, mas o Senhor está dizendo: calma, filha, calma, filha, o seu dia vai chegar. O seu dia já está preparado desde antes da fundação do mundo. Você tem um espaço na casa do meu Pai. E o que ele diz aos bodes? No 41. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda para trás de mim o que? Malditos. Enquanto eles chamam justos de bendito, eles chamam os bodes de malditos. Aleluia. São todos os ímpios, irmão. São todos os idólatras. São todos aqueles que escarneceram o nome de Cristo nessa terra. São todos aqueles que muitas das vezes, como a gente viu lá nos livros abertos, até ouviram o Evangelho, mas não creram. Até ouviram o Evangelho, mas falavam assim: eu estou muito ocupada, não dá mais para mim agora. Espera quando eu ficar mais velho. Tudo, irmãos, que estiver escondido nos seus pensamentos, tudo aquilo que o pastor não viu, tudo aquilo que sua esposa não viu, que seu esposo não viu, que seus pais não viram, está guardado diante de Deus. A palavra do Senhor diz que antes que a gente fale, Ele já sabe aquilo que a gente vai falar. Então esse dia, sim, é um dia de temor, mas é um dia de muita alegria, irmãos. É um dia para os justos, é um dia de festa. Para os injustos, para os que não creram, é o dia de temor eternamente. Aleluia. Você se deve alegrar com essa declaração. Aqueles que verdadeiramente creram no sacrifício de Cristo têm que se alegrar. Por quê? Quando a gente chega aqui no capítulo 35, por que Jesus Cristo traz? Porque quando ele fala assim, no capítulo 31, ele faz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E ele diz: e todas as nações serão reunidas. Irmãos, por que todas as nações serão reunidas? Porque Deus precisa declarar publicamente. Precisa não, Deus deseja declarar isso, porque Jesus é Deus e Jesus não precisa de nada, Ele apenas quer declarar. Quando ele fala, o que ele fala para os justos, diante do 35, ele diz assim: olha só, as obras do justo, porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver. Então os justos lhe responderam dizendo: Senhor,
quando foi que fizemos isso? Quando o Senhor teve fome e te demos de comer? Ou que teve sede e te demos de beber? Quando foi, Senhor, que vimos estrangeiro e te hospedasse? Ou teve nu e te vestisse? Quando te vimos enfermos na prisão e foste ver-te? O que Jesus responde para esses discípulos? 40. Lhe dirá: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Irmão, o que a gente entende por isso? Que a nossa obra aqui na terra não pode ser a troco de alguma coisa. Nossa obra aqui na terra é porque nós somos já abençoados por Deus. Quando a gente faz, quando o cristão verdadeiramente ele faz para o próximo, é porque ele verdadeiramente é abençoado. Isso é a nossa obra, o quê? É algo sem troca. É algo que você deve fazer, verdadeiramente é algo que você tem que entender que isso não vai te dar salvação, amém? Em nenhum momento Jesus Cristo está te falando que essas obras te trouxeram salvação. Mas Ele está dizendo o quê? Que todas essas obras que seguem a ti é porque você verdadeiramente é um salvo. Porque você realmente recebe, vive as chicotadas de Cristo, vive realmente o sacrifício de Cristo aqui na terra. Nós damos testemunho de Cristo, irmão, todas as vezes que a gente faz a um pequenino sem troca. Amém? Isso é o que Jesus está dizendo. Já os bodes, os ímpios, o que ele diz? O que ele fala a esses bodes, cabritos, malditos, amaldiçoados? Vocês serão amaldiçoados eternamente. Por quê? Porque se afastaram de Deus. Porque vocês nunca aceitaram o meu sacrifício. Porque vocês nunca entenderam que vocês teriam uma única morte. Lembra do rico com Lázaro? Você acha que este rico, que nem se coloca nome na Bíblia, você acha que ele imaginou sim que diante de toda a sua riqueza, que ele um dia iria se acabar e que tudo fosse acabar? Nenhum momento, irmão, ele imaginou que ele fosse estar ali sofrendo. E olha que a Bíblia diz que é só o começo. Porque a eternidade é aqui, nesse dia, no dia do juízo final. E olha a declaração que esses malditos recebem. Lá no 41. Então dirá também os que estiveram à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito. Para onde? Para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e não me deram de beber. Sendo estrangeiro, não me recolheste. Estando nu, não me vestiste. Estando enfermo na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor. Irmão, de que esses injustos chamaram? Senhor. Por que eles chamam o Senhor agora? Porque eles acham que vai ter alguma chance, mas acabou, pastor. Naquele dia acabou, não tem mais Senhor. Não é um julgamento que tem algum advogado que pode ir e colocar a sua causa em algum momento. Não, acabou. E ele diz: Senhor, quando te vimos com fome, com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, na prisão, e não te servimos? E Jesus diz, então, respondeu dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não o fizeste a mim. Eu creio que este rico deve ter lembrado justamente disso, irmão. Quantas vezes a Bíblia diz
que Lázaro estava à sua porta, clamando pelas migalhas, e nenhuma vez foi servida. Então que diante deste trono branco, diante desse juízo, a gente venha entender que de Adão até Jesus foi pela fé, foi pela natureza. Deus de alguma forma se revelou a esses homens. De Jesus até hoje, até aquele dia, até o do juízo final, é tudo pelo sacrifício de Cristo. Não existe obra que você vai fazer. Não faça nada achando que você está ganhando algumas estrelinhas lá no céu. O que você pode fazer hoje, irmãos, diante dessa mesa, é dizer assim: Pai, obrigado, porque o Senhor me amou. Obrigado porque verdadeiramente o Senhor me salvou. Obrigado pela tua misericórdia, Pai, sem merecimento nenhum. Eu estava destinada sim a ser condenado, mas eu olhei para a cruz, eu olhei para a sua chicotada, eu olhei para cada pingo de sangue que foi derramado e eu criei. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que a gente possa crer, irmão, todo o tempo. Como? Buscando direção ao Espírito Santo, não nos deixando verdadeiramente pecar por prazer. A palavra do Senhor diz que nós pecamos sim todo o tempo, mas a palavra diz do Senhor que aqueles que verdadeiramente creem nesse sacrifício não têm prazer mais no pecado. Pelo contrário, o Espírito Santo vem e nos confronta. Haja os nossos corações quando a gente faz alguma coisa errada, pastor, e a gente tem o quê? O desejo verdadeiramente de pedir perdão, de clamar realmente para que o sangue de Cristo venha cumprir aquilo que a gente fez errado, porque a gente sabe, o próprio apóstolo Paulo, ele diz: aquilo que eu não queria, eu já me pego fazendo, e aquilo que eu precisava fazer eu não faço. Então quem somos nós? Eu sei que a gente vai pecar hoje, amanhã, depois, até a volta de Cristo. Mas eu sei que se você permanecer em Cristo, se você verdadeiramente viver aquilo que o Espírito Santo te conduz cada dia, você estará nesse julgamento. Mas não para ser julgado, mas para fazer o quê? Como glória. Jesus diz o quê? Para a gente receber o reino que está preparado para mim e para você. Para a gente voltar para casa, irmãos. O irmão Naldo pregou aqui a respeito do que? Novo céu e nova terra. Nós não sabemos, irmão, como e onde que vai ser esse novo céu e nova terra, mas é novo. Deus nesse dia, Ele vai purificar essa terra. O céu e a terra fogem. Aqui a gente não tem, irmãos, mais. Volta para Apocalipse. Quando a gente chega aqui em Apocalipse, a gente já vê o que? Apocalipse 20, o 10, a gente vê o que? E o diabo, que os enganava, foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta, de dia e de noite, atormentava todo para sempre. Então, nesse dia, já não tem mais diabo, não tem mais besta, não tem mais falso profeta. Mas faça uma coisa, pastor, para a purificação dessa terra, pastor: condenar aqueles que não creram no sacrifício de Cristo, para a purificação da terra ficar em perfeito estado, para a gente realmente receber aquilo que está guardado desde a fundação do mundo. Essa declaração, irmão, para o justo tem que arder no seu coração, tem que buscar cada vez mais. Nós precisamos disso. Eu louvo a Deus pelo irmão Mateus, pelo pastor Zildo, por aqueles que escolheram esse texto, porque é maravilhoso, irmãos, poder estudar Apocalipse. Amém? Eu acredito que eu aqui mais tive medo, e Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas que ficou um pega, outro pega o papel e eu fui por último. E qual foi o meu número? O último? Eu disse assim: não. Olha só como Deus trabalha nas nossas vidas. Ele sabia que eu precisava estudar, mas Ele falou: filha, eu vou te dar uma chance, eu vou te dar um tempo. Você precisa me entender, você precisa entender que você tem um lugar preparado
capítulo 12. Viu os mortos, grandes e pequenos, que estava diante do trono, e abriu-se os livros, e abriu o outro livro, que é o livro da vida. E no 15 diz: e aqueles que não foram achados escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Irmãos, aqueles que lembram, se lembra daquele versículo que Deus fala, que Jesus fala assim para os seus discípulos: não fique feliz, se sujeita aos... Isso. Lucas 10, 20, irmão Mateus, acho que é isso. Aleluia. Já estou acabando, irmão, em nome de Jesus. Vamos correr, que o tempo já foi. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis, porque se vós sujeite os espíritos, alegre-vos em quê? Antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Outras traduções diz no livro da vida. Então Jesus Cristo diz que toda a sua alegria aqui na terra, irmão, seja porque o seu nome está escrito no livro da vida. João 14,6 diz: eu sou o quê? Pão da vida. Eu sou. 14,6 ele diz: o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão a mim. Primeiro ele diz que ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. E ele diz mais pra gente essa noite: que a gente tem que se alegrar porque o nome nosso está escrito no livro da vida. Amém. O meu esposo hoje estava estudando a respeito de Apocalipse 13. Qual foi o versículo que diz que os demônios iriam lutar contra os santos e nenhum que estava escrito no livro seria derrotado? 13. Acho que é 4, 5, 6. Irmão Mateus, Apocalipse 13. Ai, eu não anotei. A gente estava estudando agora de tarde. Apocalipse 13, acho que é 5 ou 6. Aleluia, Senhor. Esse? Só mais um pouquinho. Deixa eu sair. Aí. É esse? E lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencer, e deu-lhe o poder sobre toda a língua e nação. Não é esse, vida? Aí embaixo, e adoraram todos os que habitam sobre a terra, este cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então a Bíblia diz que os Satanás até lutaram contra os santos, eles até venceram, mas quem não adorou? Nenhum santo. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, e este cujo nome não estão escrito no livro da vida. Quer dizer o quê? Que todos que estão escritos no livro da vida, irmão, não adoram. Deus tem um cuidado tão grande com a minha vida e com a sua vida, que Ele diz: filho, aqueles que verdadeiramente estiverem em mim, independente das dificuldades que você estiver passando, eu estarei com você. Amém. Nenhum momento a Bíblia diz que vai nos livrar, irmão Mateus, das perseguições, que vai nos livrar de sofrimento, de alguma enfermidade, mas Ele diz o quê? Que todas elas Ele passará conosco, pastor. Amém. O que eu tenho para trazer essa noite para vocês, diante de tudo que nós lemos? Que o juízo final irá acontecer. Amém? Ele é certo. E nenhum da face da terra, mesmo aqueles que foram espedaçados, mesmo aqueles que estão no fundo do mar, que ninguém nunca encontrou, mesmo aqueles que foram queimados a cinza, pastor, todos esses estão diante deste trono. Só que com uma diferença: aqueles que são justos estarão do lado direito do Pai, e aqueles que são os que não creem estarão do lado esquerdo do Pai. Só dois caminhos, irmãos: vida eterna com Jesus,
ou vida eterna sem Jesus? Vida eterna com Jesus é o quê? Paz, alegria. Vida eterna sem Jesus é só dor e sofrimento. Todos nós naquele dia ganhará um corpo imortal. Com uma diferença: aqueles que estão ao seu lado direito ganharão um corpo imortal que nunca mais sentirá dor. Aqueles que estiverem do seu lado esquerdo ganharão um corpo imortal que nunca mais cessará a dor e o sofrimento. É eterno, isso é certo. Isso a gente tem que entender que é real. Amém? E para finalizar, o Senhor Jesus Cristo já veio como Salvador. E a nossa oportunidade é hoje de pedir perdão, de nos arrepender e de fazer agradecimento, dizendo: Pai, obrigado por Senhor cada dia poder nos dar a oportunidade de um memorial como este, que é a ceia que nós iremos acabar de participar. Amém? Ele já veio como Salvador, só que ele vai voltar, pastor, e não vai voltar mais como Salvador, irmão, não vai voltar mais como advogado. Entenda isso, ele voltará como juiz. É um dos atributos: justo, juiz, santo e puro. Não terá, sabe, naquele dia nenhuma chance mais. A chance que nós temos é hoje, dia 10/12/2023. Assim eu louvo e agradeço a oportunidade por essa grande misericórdia que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, louvar o Senhor. Pai, é por ti que nós estamos aqui essa noite, Pai. É pela tua graça e tua misericórdia que verdadeiramente o Senhor traz nos nossos corações essa mensagem. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, essa mensagem venha arder o coração de cada um que está aqui, Pai. E que naquele grande dia, nenhum de nós, Senhor, nenhum de nós que estamos aqui esta noite esteja presente do seu lado esquerdo, porque o Senhor é o nosso advogado fiel. E o Senhor nos dá essa promessa, Pai, que aqueles que verdadeiramente crerem em teu sacrifício terá uma vida eterna, mas contigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome e te agradecemos, Pai, por esse rico estudo. Aonde que essa mensagem chegar, que possa arder o coração dos irmãos,